O ministro Alexandre de Moraes concedeu liberdade ao jornalista William Ferreira, preso há 11 meses por suposto envolvimento nos atos do 8 de janeiro. Conforme noticiamos aqui em Oeste Sem Filtro, William está doente com suspeita de câncer de próstata. Já na última quinta-feira, ele foi levado às pressas para um hospital em Porto Velho. Na decisão, Moraes determinou que o jornalista deverá usar tornozeleira eletrônica. A Oeste, o advogado de William, Hélio Júnior, disse que mesmo preso preventivamente na Operação Lesa Pátria há quase um ano, não há uma acusação formal contra o jornalista. Ainda de acordo com a defesa, William Ferreira estava de férias em Brasília e decidiu cobrir as manifestações em suas redes sociais. Ana, estava em férias em Brasília, o jornalista William Ferreira decidiu cobrir os atos do 8 de janeiro, foi preso, lá se passaram 11 meses de um tempo que não volta mais. É difícil comentar, né, Paula? Porque nós estamos indignados aqui desde o começo, né, sempre fazendo a ressalva de que os baderneiros, os criminosos, os vândalos, que eles têm que serem punidos, sim, ao arrepio da lei. Eles não podem estar acima da lei, mas eles também não podem estar abaixo da lei, né? O que acontece, Paula, é que a turma da indignação das prisões preventivas eternas, inclusive o ministro Gilmar Mendes, essa turma sumiu. A turma que criticou tanto as prisões preventivas, as delações premiadas da Lava Jato, essa turma sumiu. Nós já mostramos aqui falas do Gilmar Mendes criticando as prisões preventivas eternas. E, neste caso, o agravante em relação a esse preso do 8 de janeiro é que não há sequer uma acusação formal. Não há absolutamente nada. E aí, de novo, Paula, nós, pelo menos eu aqui, vou continuar cobrando o Congresso. Porque a ferramenta que nós temos, o remédio que nós temos para curar essa doença insana chamada insegurança jurídica e inconstitucionalidade, essa medicação está na nossa Constituição e está no Congresso, especificamente no Senado. Então não dá mais para a gente aqui todos os dias noticiar que mais um preso do 8 de janeiro morreu sem ter sido julgado, sem ter sido condenado. Um agora está provavelmente com câncer, o outro com pressão alta, o outro foi parar no hospital, uma senhora saiu, mas está de tornozeleira eletrônica. Todas essas prisões preventivas eternas, criticadas, inclusive por Gilmar Mendes, sendo que os senadores não fazem absolutamente nada. Nada. Nesse fio todo da nossa Constituição e de como os poderes se relacionam, nós precisamos começar a falar da extinção do foro privilegiado, porque até quando senadores, parlamentares, deputados ficarão reféns do Supremo Tribunal Federal com medo? Não vamos pautar nenhum impeachment. Tudo bem, eles estão cometendo várias inconstitucionalidades, mas não vamos pautar nenhum impeachment porque eles têm a chave que abre a gaveta para inquéritos até ilegais contra eles. Nós comentamos aqui que na votação da Câmara para a manutenção da prisão ilegal e inconstitucional do deputado Daniel Silveira, vários deputados falaram que eles foram coagidos, eles foram ameaçados. Olha, não se esqueçam, aqui, nós temos a chave do foro por prerrogativa de função. Cuidado! E aí chancelaram uma prisão ilegal e inconstitucional por medo. Por medo. 2024, Paulo, é o ano da gente balançar a chave para o Congresso e dizer, olha, nós vamos cobrar de vocês o ano inteiro. Levantem-se, chega de ficar de joelhos para o Supremo Tribunal Federal.
Vamos lá, Piotr. O jornalista William Ferreira foi solto por ordem do ministro Alexandre de Moraes, está com suspeita aí de câncer de próstata. Nós já tínhamos alertado sobre esse caso anteriormente, foi solto, mas com tornozeleira eletrônica. E eu queria acrescentar aqui, porque nós publicamos essa semana aqui no site da Revista Oeste, acerca da situação financeira também do jornalista, né, que ficou 11 meses preso. Eu vou até pedir licença, ler um trechinho aqui. Conforme a dona de casa Nayane Portugal, mulher de William Ferreira, as contas bancárias do marido estão bloqueadas há 11 meses, apesar de um parecer do próprio Supremo autorizar o depósito mensal de parte do salário do homem que recebe pela atuação militar. O casal tem uma filha de 3 anos e, segundo Nayane, o banco alegou não ser possível cumprir a ordem porque o ministro Alexandre de Moraes não explicou como o pagamento deveria ser feito. Ou seja, as contas bancárias ficaram bloqueadas por 11 meses e ela não conseguia retirar o valor que ele teria direito como militar e ainda tem uma filha de 3 anos. O doutor Sebastião falou que tirar salário é tortura. Disse isso lá, no Supremo Tribunal Federal. Mas vamos lá, deixa eu só pegar o enunciado seu, que ele é autoexplicativo. 11 meses depois da prisão, há mais de 1 ano do caso, e continuava preso por suposto envolvimento. Ainda é suposto. O Supremo e todo o seu grupo de investigação, que é uma excrescência falar o Supremo e seu grupo de investigação não deveriam estar na mesma frase, mas essa é a realidade. Ainda não conseguiram apurar o suposto envolvimento. E aí o sujeito agora, no caso o jornalista, ele tem diagnosticado, pelo menos é um sinal de possível câncer de próstata, ele vai estar com uma tornozeleira eletrônica que sim tem peças metálicas. Se ele for fazer um exame e por acaso o radiologista disser, olha, não pode ter nada metálico, você já passou por exames assim que você tem que tirar pulseira, relógio, aliança. Como é que faz uma hora dessa? Para o exame, vamos pedir uma autorização ao ministro Alexandre de Moraes para saber. O médico tem autoridade para fazer isso e já foi reconhecido que médico pode até, em alguns casos, dependendo da situação, até confrontar questões ideológicas e religiosas para salvar uma vida. Já há entendimento do Comitê de Ética Médica do grupo que faz essa análise de que, dependendo da situação, o médico tem que ser inocentado. Mas neste caso especificamente, você imaginou, se ele tem câncer de próstata, ou se ele pelo menos tem uma suspeita, exames terão que ser feitos. E normalmente são exames de imagem, radiológicos no mínimo. Que eu saiba, você não pode usar nada de metal nesse exame. E como é que faz? Tira a tornozeleira? O médico, em tese, na minha opinião, deveria ter autoridade clara para tirar esse negócio e acabou porque eu tenho que tratar do meu paciente. O meu compromisso, pelo meu juramento, é de salvar uma vida. Mas ele não vai fazer porque o hospital vai ficar com medo do que vai pensar o ministro Alexandre de Moraes, que determinou que um sujeito que está com câncer de próstata, ou pelo menos uma suspeita, que há 11 meses ainda está por suposta participação, não se apurou nada contra ele, determinou que ele use tornozeleira numa situação que ele vai ter que passar por exames. Percebe o nível do problema? Eu vou retomar um assunto anterior, e Ana estava cobrando o Congresso Nacional. Quando o Senado, recentemente, no final do ano passado, tomou uma decisão, até alvissareira, ainda depende da Câmara, de limitar as decisões monocráticas que afrontem decisões tanto do Executivo quanto do Legislativo, o ministro Supremo não pode mais invalidar por decisão monocrática qualquer decisão do Congresso Nacional, que é colegiada, ou do Executivo. O ministro Gilmar Mendes disse, na reabertura dos trabalhos, disse o seguinte: esta casa não é composta de covardes, defendendo o Supremo. A pergunta é, Rodrigo Pacheco e Arthur Lira vão dizer a mesma frase porque deveriam, têm o direito, inclusive. Vão dizer que o Congresso Nacional também não é uma casa de covardes, porque cabe a eles dizer exatamente a mesma coisa nessa situação, em relação a tudo que está acontecendo. Só o Congresso saiu de recesso. Pensa comigo. O Executivo afrontou o Congresso 2 vezes. Na medida da reoneração, depois de tudo decidido no Congresso Nacional que derrubou vetos, e agora recentemente em outras medidas. Simplesmente assim. Vetou, emendas, enfim, simplesmente o Executivo passou por cima de decisões do Congresso e acordos com o Congresso Nacional.
Alexandre de Moraes determinou, a pedido da Polícia Federal, busca e apreensão no gabinete de um deputado líder da oposição, cujas provas até agora não foram apresentadas e as que foram não sustentam nada. Só o Congresso saiu de recesso. Todos os outros trabalharam, inclusive afrontando não só a Constituição, como passaram por cima do Congresso Nacional. O que dirão Arthur Lira, presidente da Câmara, e neste caso, sobretudo, o presidente do Senado, que também é presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, que esta casa, a casa, o Congresso Nacional, não é uma casa de covardes? Deveriam dizer, é o mínimo que se espera. Piotr, você citou o ministro Gilmar Mendes. Há pouco tempo, o ministro do STF criticava as prisões preventivas estendidas. Vamos relembrar. As pessoas só eram soltas, ministro Fachin, liberadas depois de confessarem e fazer acordo de diligência. Isto é uma vergonha e nós não podemos ter esse tipo de ônus. Coisa de pervertidos. Claramente se tratava de prática de tortura, usando o poder do Estado. Segundo Gilmar Mendes, coisa de pervertido, Ana. Pois é, eu queria perguntar então, como anda a reunião com o Barroso sobre os limites entre os poderes? A reunião, estão há horas trancados. E aí? Acordem, Congresso, senhores senadores, deputados, acordem, chega. A conta uma hora vai chegar para vocês. Arthur Lira, Rodrigo Pacheco, a conta chega na urna. Uma hora a conta vai chegar na urna para todos vocês.